Você tem sonhos? Não é os sonhos desse tipo. Ah, estou com sono, vou deitar, dormir, descansar, sonhei. Não é esse tipo de sonho que eu estou falando. Eu estou falando de sonho, aquela vontade de fazer algo. Você já passou por isso? E muitas vezes nós ouvimos tanta coisa, mas tanta coisa. Por exemplo, nossa, você sonha demais. Cuidado que você vai cair daí. Vocês já ouviram isso? Muitas vezes eu passei por isso. Eu sempre fui muito sonhadora. Sempre sonhei em muitas coisas e sempre tentei buscar os meus objetivos. Muitas vezes eu passei por situações que eu mesma desistia. Não porque Deus dizia não, mas porque eu mesma colocava empecilho. Muitas vezes eu dei ouvidos a palavras contrárias aos meus sonhos. E isso me impediu. E um dia eu resolvi criar uma caixa dos sonhos. O que é isso, uma caixa dos sonhos? É um recurso para mim mesma. Eu fiz pensando em mim. Mas muitas pessoas têm sido alcançadas através dessa caixa dos sonhos. Eu vou mostrar para vocês. Nessa caixa dos sonhos, eu coloquei uma caixa bem simples. Coloquei caixa dos sonhos. Eu posso tudo em Cristo Jesus. Coloquei ela assim, né? Ela fecha bonitinha. E com essa frase: por que eu posso tudo em Cristo Jesus? Muitas vezes, não porque Deus diz não para um sonho que nós temos, mas nós mesmos colocamos empecilhos. Nós criamos pedras de tropeços. Ou nós aceitamos que essas críticas que nós ouvimos interfiram nos nossos sonhos. E para o ministério infantil, você tem sonhos? Você já parou para pensar? Nossa, eu queria tanto que tivesse mais salas na minha igreja, para que eu pudesse dividir as minhas turmas. Ah, eu queria tanto que tivesse mais pessoas, mais voluntários no ministério infantil. Eu queria tanto fazer missão. Eu queria fazer um evangelismo criativo. São sonhos que são os meus sonhos, mas pode ser os seus sonhos também. De repente você passa por essas situações. E como que funciona a caixa dos sonhos? Aqui dentro eu fui colocando os meus sonhos do ministério infantil, né? Você também pode criar aí na sua casa: ah, eu quero sair do aluguel, eu quero isso, quero aquilo. São vontades que nós temos. Muitas vezes, sim, necessita sim de Deus ir lá e dizer: olha, espera. Eu sempre uso esse recurso para as crianças com o semáforo da oração. Não sei se você conhece, né? O verdinho, quando Deus, às vezes Deus vai dizer sim. Às vezes Deus vai dizer espere um pouco. E às vezes Deus vai dizer não. Por que o não? De repente pode ser um perigo para você. Quando tem lá o semáforo que tá ali o vermelhinho, você não pode atravessar, porque senão vai vir algo e vai te machucar. Eu ensino para as crianças assim, mas estou falando agora com os adultos. Como que funciona isso? Aqui dentro dessa caixa eu coloco os meus sonhos. Deixa eu ler alguns para vocês. Mais voluntários, aumentar a turma de cabeção, evangelismo e vários outros que eu coloco. São os meus sonhos aqui dentro. Esses sonhos, eles vão ficar fechados? Não. Eles ficam, essa caixa, ela fica bem visível na minha casa. Toda vez que eu me sinto triste, que eu me sinto, gente, eu vou desistir, que não tá dando certo, eu pego essa caixa e começo a observar os meus sonhos. E esses meus sonhos vão se realizar, sim, por Deus. Primeiramente, né? Quando Deus dizer sim para nós. Mas também nós temos que buscar. Vocês sabiam disso? Às vezes uma pessoa fala: eu quero ter um emprego assim, assim, assim. Mas ela não levanta para ir procurar um emprego. Ela não se dedica. Eu quero que lá na igreja que as crianças estejam assim, assim, assim. E que no culto eu queria que tivesse isso. Mas não buscamos a realização desses sonhos. Então, essa caixa dos sonhos é algo que eu sempre olho para ela. Tem isso e isso ainda que eu quero realizar. Então, eu vou anotar e vou buscar a realização desses sonhos. Muitas vezes,
Eu passei por momentos na minha vida e eu tinha vários sonhos. E esses sonhos, eles se concretizaram, porque eu também esforcei para isso. Eu tinha muita vontade de aprender a fazer recurso visual. Alguns podem falar assim, nossa, mas é tão simples esse recurso, por exemplo, que você está usando, mas para mim é uma conquista. Eu comecei a fazer recursos. Esse, né, que tem o coração, que encaixa aqui o coração preto, ele fica sujo, manchado. Então, eu comecei a fazer, claro, sim, por ajuda, né? Algumas tias disponibilizam moldes também, ajuda muito. Comecei a fazer e Deus, ele foi abrindo o entendimento. Nós começamos a despertar isso em nós. Deus, ele desperta isso em nós. E nós começamos a fazer. Eu tinha uma vontade muito grande de ter um cabeção, né, para poder evangelizar. Isso não era possível, eu não tinha condições de comprar e eu não sabia fazer. E fui orando e buscando de Deus. Deus abriu o entendimento, usou pessoas sim para ensinar, né? Tem a tia Letícia, eu sempre falo que eu aprendi com os vídeos da tia Letícia. E olha que lindo, gente. Às vezes, muitos podem ver algum defeito e falar, ah, mas não tá assim, assim. Mas eu consegui, para mim é uma conquista, né? A gente agora, nós podemos evangelizar as nossas crianças e muitos outros recursos. Como eu sempre falo, os recursos que eu uso, eu mesmo faço, né? Não desmerecendo ninguém, porque tem recursos maravilhosos. Amo recurso visual. Mas quando a gente não tem condições, a gente ora e pede a Deus. E Deus abre a nossa mente. Então, eu queria deixar essa palavra para você, que tem acompanhado Tia Dai, né, no canal do YouTube, no Face, no Instagram. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu queria deixar essa palavra para vocês. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Seja um sonhador, sim. E busque a realização desses sonhos. Crie, sim, uma caixa ou um pote, o que seja. Sempre lembre dessa frase. Eu posso tudo em Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos que tampar os nossos ouvidos por tantas palavras contrárias que nós escutamos. Não é verdade? Nós precisamos, sim, ter foco, ter objetivo e busca de Deus. Se você tem uma vontade, eu vou orar a Deus e vou falar, Senhor, esse é o meu sonho. Que o meu sonho seja o seu sonho, Senhor. Mas o que depender de mim, eu vou buscar a realização desses sonhos. Um grande abraço e fica na paz do Senhor Jesus.